O Corinthians acabou de mandar um recado que pode encerrar de vez qualquer sonho de rival brasileiro contratar Breno Bidon. Ao mesmo tempo, Memphis Depay continua sem definição e uma novidade envolvendo Gui Negão está movimentando os bastidores do clube. E o que está acontecendo nos corredores do Parque São Jorge pode impactar diretamente o planejamento do timão para os próximos meses. Neste vídeo eu vou mostrar por que o Corinthians adotou uma postura firme em relação a Breno Bidon, o que realmente está travando a situação de Memphis Depay e qual é a verdade sobre as movimentações envolvendo Gui Negão. E tem um detalhe nessa história que muita gente ainda não percebeu. Vamos começar por Breno Bidon. Nos últimos dias surgiram comentários e especulações ligando o volante ao Flamengo. Como acontece sempre que um jovem destaque aparece no Corinthians, os rumores começaram a ganhar força rapidamente entre torcedores e páginas esportivas. Mas uma informação vinda dos bastidores do clube colocou água fria nessa conversa. Segundo uma fonte ligada ao Corinthians, não existe negociação em andamento para que Bidon jogue em outro clube brasileiro. E mais do que isso, internamente existe o entendimento de que nenhum time do futebol brasileiro possui capacidade financeira para tirar o jogador do timão neste momento. O motivo é simples. O Corinthians trabalha com uma avaliação extremamente alta para Breno Bidon. O valor citado gira em torno de 35 milhões de euros. É uma quantia que praticamente afasta qualquer possibilidade de negociação dentro do mercado nacional. Na prática, o clube está deixando uma mensagem muito clara. Se alguém quiser contratar Bidon, terá que fazer um investimento considerado fora da realidade do futebol brasileiro. Mas existe uma pergunta importante aqui. Será que essa postura significa que o Corinthians não pretende vender o jogador de jeito nenhum? Ou será que o clube apenas espera uma proposta internacional? Porque o próximo detalhe chama atenção. O que mais chamou atenção nos bastidores não foi apenas o valor pedido pelo Corinthians, foi a confiança demonstrada pela diretoria. A informação que circula internamente é que o clube não vê risco algum de perder Breno Bidon para um concorrente nacional. Ou seja, enquanto parte da torcida fica preocupada com possíveis investidas de rivais, nos bastidores o discurso é completamente diferente. O Corinthians acredita que a única possibilidade real de saída seria uma proposta vinda do exterior. E isso muda completamente o cenário, porque significa que Bidon continua sendo visto como uma peça importante dentro do planejamento esportivo do clube. Mas enquanto uma situação parece relativamente controlada, existe outra que continua gerando preocupação. E o nome dela é Memphis Depay. A situação de Memphis segue indefinida. Nos últimos meses surgiram várias informações apontando que a permanência do atacante estaria encaminhada. Em alguns momentos, chegou-se até a falar que o acordo estaria praticamente fechado, mas o anúncio não aconteceu. E quanto mais o tempo passa, mais dúvidas aparecem. Segundo informações dos bastidores, o principal obstáculo continua sendo financeiro. O Corinthians ainda busca alternativas para viabilizar uma solução que seja sustentável para o clube. E aí surge um problema importante. O timão vive um momento financeiro delicado. A diretoria procura novas receitas, negocia espaços de patrocínio e tenta encontrar maneiras de aumentar a arrecadação. Tudo isso influencia diretamente na situação de Memphis. Porque não basta apenas existir interesse na permanência do jogador, é preciso encontrar uma forma de sustentar financeiramente a operação. E enquanto essa solução não aparece, o futuro do atacante continua aberto. Mas existe outro ponto que aumenta ainda mais a tensão. Quanto mais demora, mais cresce a ansiedade da torcida. E isso nos leva para a terceira notícia do vídeo. Outro nome que voltou a aparecer nos bastidores foi o de Gui Negão. O jovem atacante continua despertando interesse e monitoramento de outros clubes. Mas existe uma informação importante. Até agora, nenhuma proposta oficial chegou ao Corinthians. Houve consultas, houve sondagens, houve conversas iniciais, mas nada foi transformado em oferta concreta. Isso significa que o clube continua totalmente no controle da situação. E aqui existe um detalhe interessante. Quando um jogador jovem começa a chamar atenção, normalmente as consultas são apenas o primeiro passo. Os clubes observam, analisam, buscam informações, e só depois avaliam se vale a pena avançar para uma negociação. Por isso, mesmo sem proposta oficial neste momento, o nome de Gui Negão segue sendo acompanhado com atenção pelos bastidores do Corinthians. Porque qualquer movimentação pode ganhar força durante a janela. Analisando os três casos, a impressão que fica é clara. O Corinthians está tentando proteger seus ativos mais valiosos enquanto enfrenta desafios financeiros importantes. No caso de Breno Bidon, o clube mostra força e deixa claro que não pretende facilitar uma saída para rivais brasileiros. Na situação de Memphis, existe vontade de encontrar uma solução, mas ainda faltam definições importantes. E em relação a Gui Negão, o cenário continua aberto, mas sem qualquer proposta oficial na mesa.
Agora eu quero saber sua opinião. Você venderia Breno Bidon se chegasse uma proposta milionária? Você acha que Memphis Depay deve permanecer no Corinthians? E qual futuro você imagina para Gui Negão? Deixe sua opinião nos comentários porque eu vou ler as respostas. E se você gosta de notícias do Corinthians sem enrolação, com informação e análise dos bastidores, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Timão.